Mas eu quero refletir então nesse Dia das Mães então sobre o espírito da vida. E nessa reflexão eu quero citar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou muito sobre o Espírito Santo. Muito. Ele explicou para nós o que é o Espírito Santo, como ele age, como ele atua na igreja. Então quero falar sobre o apóstolo Paulo, sobre os seus escritos inspirados pelo Espírito Santo. Depois eu quero falar um pouco do rei Salomão, naquele seu julgamento entre duas mães. Quem se lembra do julgamento de Salomão entre duas mães? Levanta a mão. A maioria se lembra, né? Mas eu vou refrescar a memória para todos nós aqui. Depois quero encerrar essa reflexão falando daquela mãe que morava em Cananeia, a mãe de Cananeia. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ler na Bíblia, Romanos capítulo 8, versículos 2, 6 e 9. Esperança de dias melhores, espírito de vida. Romanos 8, versículos 2, 6 e 9. Diz assim: porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando o apóstolo Paulo fala Espírito de vida, quando o apóstolo Paulo fala Espírito de Cristo, o apóstolo Paulo está querendo dizer Espírito Santo. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra tem falado com todos nós ao longo dessas semanas. Tem falado fortemente aos nossos corações sobre o Espírito Santo, sobre a comunhão com o Espírito Santo. Ter comunhão com o Espírito Santo significa caminhar com o Espírito Santo em koinonia, em sintonia, em parceria, em amizade. Olha como essa palavra é forte. Isso é cristianismo. Você ser parceiro do Espírito Santo. A igreja vive a dispensação da graça de Jesus revelada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa parceria com o Espírito Santo. Precisamos ter essa amizade com o Espírito Santo. Essa sintonia. Quem caminha com o Espírito Santo tem vida. É o que nós lemos na palavra do apóstolo Paulo. Querem ver? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem não está caminhando com o Espírito Santo, está na morte, está no pecado e na morte. Por isso então, hoje nós vamos meditar nesse tema, Espírito de vida. Pois o Espírito Santo de Deus gera vida por onde ele passa. Por onde ele passa, o Espírito Santo, ele gera vida. Ele traz um novo modo de viver. Isso é gerar vida, viu? Gerar vida é gerar em nós um novo modo de viver. Síndrome de Gabriela não existe
no cristianismo. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Opa, eu vou morrer assim. Porque o Espírito Santo, por onde ele passa, ele traz vida. Ele traz um novo modo de viver, mudando hábitos, presta atenção, igreja. Mudando hábitos, transformando personalidades. Esse é o resultado de quem caminha com o Espírito Santo. Muda de hábito. Por isso que a igreja não tem que ter uma lista do que é pecado e do que não é pecado. Não tem que ter lista. Porque o diabo ele é tão astuto, e a Bíblia assim o diz, que a lista de pecados se renova. Aí a gente tem que atualizar essa lista, tem que dar um F5, né? Para quem entende aí de informática um pouquinho, tem que atualizar. Mas quem caminha com o Espírito Santo tem o seu modo de vida transformado, tem a sua personalidade transformada. Irmãos, não é motivo de orgulho você assumir uma personalidade desde a infância, desde ali de alguns dias de vida, e agora você está aí com os seus 60, 50, 40, 30, 80, 90 anos e se alegra porque a sua personalidade é a mesma. Não tem que se alegrar, isso não é motivo de alegria, porque o Espírito Santo ele muda o nosso modo de viver e muda até a nossa personalidade. Sabia que está cheio de adulto birrento, já está com o pé nos 70 e ainda é birrento. Por quê? Porque na infância era birrenta. Na adolescência era birrento. Nos primeiros meses de vida era birrento. Pergunta para a mãe, se a mãe está viva ainda. Eu tenho certeza que sua mãe já falou para você como você era. Mas o Espírito Santo de vida, ele muda. Ele muda a nossa maneira de agir, os nossos hábitos, a nossa personalidade. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o Espírito de Cristo e o Espírito de vida dentro de si. É a mesma coisa. Espírito Santo de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de vida. Vamos ver então o que o Espírito de vida traz àqueles que o têm. Amém? Quem tem o Espírito de vida dentro de si aí, digam amém. Amém. Aleluia. Primeiro ponto então que eu quero compartilhar com vocês. O Espírito de vida traz sabedoria. Por isso que eu falei que o Espírito Santo, o Espírito de vida, ele nos tira da morte, do pecado, e nos dá vida. E isso é sabedoria. Sabedoria. Se existe uma coisa sábia, é quando um ser humano se afasta dos locais que geram vida. Aliás, que geram morte. Isso é sabedoria. Existem lugares que geram morte. Quem já ouviu falar de Rhapsody? Não sei se é Rhapsody, se é Rhapsody, se é Todd, Rhapsody, não sei. Quem já ouviu falar de Rhapsody aqui? Levanta a mão. É um salão, hoje eu nem sei como é que chama mais. É salão, é discoteca, é balada. Né? Tipo, é uma balada, né, dos anos 80, 90, acho. Né? É um ambiente que gera morte. Se tem um cristão ali, eu não duvido do cristianismo dele, nem do amor dele por Jesus, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas ele está no ambiente de morte, e o Espírito de vida, ele traz sabedoria. Se você está num ambiente que vai gerar morte, o que você tem que fazer? Sair.
sair desse ambiente. E olhe só, meus irmãos e irmãs, o espírito de vida traz sabedoria. E isso é sabedoria. Quando você se afasta de um ambiente que vai trazer confusão, que vai trazer morte, que vai gerar coisas ruins, você como filho e filha de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que tem comunhão com o Espírito Santo, está em sintonia, você que é parceiro, parceira do Espírito Santo, você que tem amizade com o Espírito Santo. Então, se você estiver num ambiente que você sabe, como diz hoje em dia, né, que vai dar ruim, vai dar ruim, então o que você tem que fazer? Se afastar desse ambiente, sair do ambiente. Espírito de vida traz sabedoria. Em 1 Reis 3,16 até o 28, tem um relato interessante de quando o rei Salomão fez o seu primeiro julgamento. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Eu não vou ler para não estender muito. Salomão fez o seu primeiro julgamento. É uma passagem bíblica maravilhosa e bem conhecida. Após Salomão, em sonho, ele pediu a Deus sabedoria para julgar Israel. E ali então, meus irmãos, quando Salomão, ele pede ao Senhor sabedoria para julgar e governar o povo de Israel, Deus, além de conceder a Salomão o seu espírito de sabedoria, diz os versos 12 e 13 de 1 Reis capítulo 3: Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também, até o que não pediste, te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Deus deu além do que Salomão pediu. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a sabedoria que Deus deu a Salomão, através do Espírito Santo. O que pode trazer sabedoria ao cristão, meus irmãos e irmãs, senão o Espírito Santo? Senão o Espírito de vida, senão o Espírito de Cristo. Esta sabedoria trouxe vida nesse primeiro julgamento de Salomão. A sabedoria que Deus deu a ele trouxe vida para aquela situação. Pois Salomão, ele teve sensibilidade, direcionamento e discernimento para saber quem era a mãe verdadeira. Pois nesse julgamento existiam duas mães, a mãe verdadeira e a mãe falsa. E a história que a maioria conhece se dá da seguinte forma: uma mulher deu à luz a uma criança, depois de 3 dias, uma outra mulher deu à luz também. E elas moravam na mesma casa. E como é de costume, a criança estava dormindo com as suas mães. E durante a noite, uma rolou em cima do seu filho, do seu bebê, e esse bebê morreu. Morreu sufocado. E aquela cujo filho estava morto, ela, à meia-noite, ela se levantou, foi até o quarto daquela outra mamãe, que estava dormindo com o seu filho, e trocou o bebê. Ela aproveitou que a mãe estava dormindo e trocou o bebê. Colocou o morto nos braços daquela mamãe e pegou a criança viva. Meus irmãos, que julgamento difícil. Pode ser que nós hoje podemos pensar, mas não era tão difícil assim. Era só fazer o que Salomão fez.
Mas e para chegar aí? Nossa, já é 5 para 7. Meu Deus, a hora voou. Mas, meus irmãos, vamos nos atentar aqui na palavra, né? Porque é assim, algo impressionante o que a palavra nos revela. Parece um julgamento simples. Os sábios de Salomão estavam ali, estavam ao redor. O que esse homem vai fazer? O que ele vai falar? Como ele vai julgar? Eu quero ver. Como ele vai descobrir que é a mãe verdadeira? Porque numa situação dessa, meus irmãos e irmãs, não tem como, se nós nos reportarmos à época, não hoje em dia, né? Hoje em dia é só ir no programa do Ratinho e fazer o DNA. Mas naquela época, meus irmãos, ia ser na sorte. Na sorte. Vou escolher essa, fui com a cara dela, eu acho que é ela. Ou vou escolher aquela, fui com a cara dela, acho que é essa. Salomão então, meus irmãos, ele tinha um espírito de sabedoria. Deus colocou dentro dele o Espírito Santo, o espírito de vida. E ali naquele local havia um ambiente de vida. Porque aonde o cristão está, há um ambiente de vida. Porque se você está cheio de vida, se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito de Cristo, você está cheio de vida. E aonde você estiver, há um ambiente de vida. E aquelas pessoas que se atentarem a isso, elas vão se beneficiar desse Espírito de vida. Aquela mulher, então, aquelas mulheres estavam ali naquela situação, e os sábios de Salomão, tudo ali, né, esperando, vamos ver o que ele vai fazer, se ele é inteligente mesmo, é o primeiro julgamento dele, o pai dele morreu, o pai dele era demais, né, vamos ver o que vai dar esse menino agora. Todo mundo atento. Salomão, então, o que ele faz? Ele ouve a história, com paciência. Eu achei demais isso, meus irmãos e irmãs. Eu achei demais, 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 demais. O texto fala que Salomão ouviu com paciência. Como que nós queremos, muitas vezes, dar uma ajuda a alguém se nós não ouvirmos com paciência? Tem gente que ouve rapidinho uma história e já dá uma receita, faz isso, isso, isso. Tem que ter paciência. Salomão ouviu com paciência a história de uma, a história da outra, e depois então ele, cheio do espírito de vida, sabe o que ele faz? Traz uma espada, me dê cá uma espada. E aí então, eu creio que os sábios que estavam ali falaram: ih, o menino desandou. Quer ver que ele vai matar a mãe, as mães, e vai ficar com o menino, vai pegar o menino para criar? Acho que eles pensaram isso. Bom, já que uma está mentindo, as duas vão morrer. Não é assim que mãe costuma fazer? Quando um filho mente? Se não fala a verdade, todo mundo apanha. Quem quebrou o pires que era da avó? Ganhei de presente, foi herança. Quem se não falar, todo mundo vai apanhar. Acho que todo mundo já passou por isso. Então, meus irmãos, eu creio que os sábios de Salomão, eles falaram assim: Salomão vai matar essas mulheres, vai pegar a criança para ele, quer ver? Quer ver só? Aí Salomão fala o quê? Pega a criança e parte no meio. Ixi, piorou! Esse Salomão, eu acho que ele está delirando. Mas Salomão estava cheio do espírito de vida. Quem está cheio do Espírito de vida não gera morte. Quem está cheio do Espírito Santo não anda em pecado. Quem está cheio do Espírito de Cristo vai abrir a boca para falar vida. Meus irmãos, esta foi a sabedoria de Salomão. Deus usou ele profundamente. Segundo ponto, meus irmãos, o Espírito de vida traz um amor verdadeiro. O Espírito de vida traz um amor verdadeiro. Existe amor falso? Sim ou não? Existe? Acho que podemos, né, dar essa nomenclatura. Um amor falso, um falso amor. Assim como tem um cristão falso. Acho que tudo existe, né? O legítimo, o genuíno
e o falso. Mas o Espírito de vida traz o amor verdadeiro. Lá em 1 Reis 3:26, a gente vê, nós podemos ver, notar, que existe o amor falso e o amor verdadeiro. Mas o Espírito de vida traz o amor verdadeiro. Ainda em 1 Reis, capítulo 3, versículo 26. O Espírito de vida estava tão forte naquele ambiente, meus irmãos e irmãs, aquele ambiente de julgamento, que despertou na mãe verdadeira um amor verdadeiro. O Espírito de vida que Salomão carregava despertou na mãe verdadeira um amor verdadeiro. Após Salomão dar a sentença para dividir a criança ao meio, enquanto a mãe falsa disse no verso 26: nem teu, nem meu seja, divide-o. Olha só, meus irmãos, isso é o que? Amor falso. Mas essa mulher, ela estava num ambiente de vida. Ela não soube aproveitar. Ela não estava sensível, com o coração sensível. Às vezes nós falamos, mas Deus não falou comigo hoje. Não é que Deus não falou com você. Você não estava sensível ao falar de Deus. Deus sempre fala. Assim como estava falando para aquelas duas mulheres. Nem teu, nem meu seja, divide-o. A mãe verdadeira, cheia de amor verdadeiro, que o Espírito Santo havia liberado naquele ambiente de julgamento. Meus irmãos, aquela mulher, ela disse o seguinte: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Espírito de vida gera vida, mesmo que for para uma perda. Aquela mãe verdadeira, ela tinha um amor verdadeiro, e ela ia perder aquela criança fisicamente, porque ela falou: dá essa criança, mas eu quero ela viva, por favor, não o mate. Meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, glória a Deus. O Espírito de vida traz o amor verdadeiro, e o amor verdadeiro libera vida em todas as circunstâncias. Nunca, meus irmãos, uma pessoa que carrega o amor verdadeiro, seja qual for o ambiente, ela vai liberar palavras de morte. Ela vai liberar palavras de vida. Sempre palavras de vida. De forma então, meus irmãos, que o Espírito de vida, ele nos dá sabedoria. E o Espírito de vida nos dá também amor verdadeiro. E por último, o Espírito de vida traz amor verdadeiro. Aliás, o Espírito de vida traz clamor persistente e humildade. Olha só. O Espírito de vida traz sabedoria. Nós andamos de maneira sábia no dia a dia. O Espírito de vida traz amor verdadeiro. Amor verdadeiro não é interesseiro. Ele não tem interesse. Ele tem sempre o desejo de ajudar. E o Espírito de vida traz clamor persistente e humildade. Mateus 15:22 diz assim: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus irmãos, esta mulher de Cananeia era uma mãe desesperada. Ela possuía dentro dela o Espírito de vida, sabia disso? Ela possuía dentro dela o Espírito de vida. Por quê? Porque ela foi até Jesus. Por quê? Porque ela adorou Jesus.
Não tem como ninguém adorar Jesus se não ter o Espírito Santo dentro de si. A Bíblia diz lá em Mateus 15, 25, então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha só, clamor persistente. Nós não podemos desistir. Clamor persistente, humildade. Meus irmãos e minhas irmãs, aquela mulher que estava cheia do Espírito de vida, ela estava ali, diante de Jesus, clamando de maneira persistente e de maneira humilde, e movida pelo Espírito de vida, ela persistiu no seu clamor, e o seu clamor era revestido de humildade. O nosso clamor, meus irmãos, deve ser um clamor revestido de humildade, porque a gente pode clamar e Deus pode dar outra coisa para nós. Por isso que deve ser revestido de humildade. A gente pode clamar e pode não receber o que a gente pediu. Por isso que deve ser revestido de humildade, para aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. Os discípulos falaram para Jesus, mestre, despede essa mulher. Não perde tempo com ela, mestre. O Senhor já está cansado. Nós temos a obra para fazer. Vamos nos alimentar agora e vamos descansar um pouco e vamos continuar fazendo a obra. E Jesus, meus irmãos, agora imagine essa mulher de Cananeia, ela estava ali diante de Jesus, a sua filha miseravelmente endemoniada, e o que ela ouve dos amigos de Jesus? Porque talvez ela não tinha aquela noção de discípulo, não sei, mas aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus. De repente os discípulos, os amigos de Jesus falaram, não dá ouvido não, mestre. Ou seja, eles estavam tirando, humanamente pensando, a responsabilidade de Jesus e justificando, para Jesus não parar ali. Jesus está justificado já, você não precisa parar não. A gente está com você aqui o dia inteiro, a gente sabe que o dia foi difícil. Vamos seguir em frente. E outra, ela é cananeia, ela não é nem judia. Meus irmãos, mas aquela mulher clamou com persistência e de maneira humilde, porque ela tinha o Espírito de vida dentro dela. E então, meus irmãos, acontece algo que Jesus fala para aquela mulher. Olha só. Primeiro os discípulos mandam Jesus despedir. E depois Jesus chega para ela e fala, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Olha que resposta invertida que ela levou. Quero chamar vocês a essa reflexão. Primeiro os discípulos, mestre, despede-a. E depois Jesus, não convém pegar o pão e dar. Não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele tratou aquela mulher como se ela fosse um cachorrinho. Mas aquela mulher, ela tinha um Espírito Santo dentro dela. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, dificilmente vai sair do salto. É assim que fala? Ou vai subir no salto? Como é que fala? Descer. Não é nem sair e nem subir. É descer. Quem tem o Espírito Santo não vai descer do salto. Vai permanecer. Mesmo com uma resposta tão azeda, tão amarga, tão contrária, tão difícil, não convém pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela não desceu do salto. Ela permaneceu ali, firme. Por quê? Porque ela tinha um espírito de vida dentro dela. Ela tinha o Espírito Santo dentro dela. Ela já tinha adorado a Jesus. Ela não voltou para trás. E ela diz, meus irmãos, ainda no versículo 26 de Mateus 15. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores.
exemplo de mãe. Exemplo de mãe. Aquela mãe prudente, aquela mãe sábia, aquela mãe que estava ali porque sabia que iria encontrar a solução para o seu problema em Jesus. E mesmo Jesus destratando, o Espírito Santo dentro dela, o Espírito de vida que ela carregava, fez com que ela persistisse no seu clamor de maneira humilde. Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor. Se o Senhor não me der, eu saio da igreja. Às vezes a gente não fala, eu saio da igreja, para não ficar tão claro, mas a gente para de ir. O que é a mesma coisa. O corpo fala. Não é só a voz que fala, o corpo fala. E Jesus, meus irmãos, quando viu aquela atitude, ele ficou maravilhado. Ele falou para aquela mulher: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Aleluia. Por quê? Porque ela não desceu do salto. Ela permaneceu ali, ó. O Espírito Santo colocou uma estabilidade nela. A nossa estabilidade da nossa emoção está no Espírito da vida, no Espírito Santo. Quando a gente deixa de ter a comunhão com o Espírito Santo, a gente pode oscilar, a gente pode ficar descendo do salto toda hora. E desce do salto e sobe no salto, e desce do salto e sobe no salto. Mas quando o Espírito da vida está aqui dentro, nós vamos ter uma atitude estável em Deus. Aquela mulher tomou posse da sua bênção, porque ela estava cheia do Espírito Santo, do Espírito de vida. E em nenhum momento ela desacorçoou. Porque se fosse uma outra pessoa, quando Jesus falou, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, naquele mesmo momento, talvez se fosse eu, se fosse você, a gente ia falar: ah, é, Jesus? Então fica com o seu pão aí que eu vou embora. Mas aquela mulher não, meus irmãos, minhas irmãs. Aquela mulher, ela falou: sim, Senhor. Olha, Senhor. Ela chamou Jesus de Senhor. Quando você se refere a alguém como Senhor, você se coloca como uma pessoa inferior. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem. Ela falou: eu sou uma cachorrinha mesmo, Senhor. Eu mereço esse nome. Mas eu me alimento das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Ela desceu do salto? Não. Ela mergulhou no Rio Jordão, como fez Naamã. Ela se ajoelhou diante do poder de Deus e correu para o abraço. Amém? Glória a Deus. Da mesma maneira que o Espírito de vida estava com Salomão, trazendo sabedoria para ele, discernimento, trazendo direção. O Espírito de vida estava com aquela mulher, aquela mãe que se encheu de amor verdadeiro, estava a um passo de ver o seu filho esquartejado. E o Espírito de vida tomou o coração dela com um amor sobrenatural, um amor verdadeiro. Assim como o Espírito de vida estava com aquela mulher cananeia, que clamou de maneira persistente e com grande humildade. Meus irmãos, que esse Espírito esteja conosco também. Com certeza, a nossa vida vai melhorar cada vez mais. Cada vez mais. Porque onde está o Espírito de vida, ali está a bênção
do Senhor. Amém? Glória a Deus.